oprimido, o povo andava sobrecarregado. Da mesma forma que quando você vai ler em Êxodo, capítulo número 1 e 2, que você vai ver que o povo no Egito era oprimido por Faraó, andava debaixo de um jugo, e andava oprimido pela opressão de Faraó, ao ponto que o povo trabalhava e a recompensa, o salário do povo era cebolas. Então o povo era escravizado com isso. Então a mesma coisa estava acontecendo praticamente aqui. Aleluia. Os fariseus estavam fazendo com que o povo andasse debaixo de um jugo, oprimido. E o povo não era um povo livre. Era um povo que, os fariseus eram um povo religioso, e essa religiosidade deles oprimia a vida do povo. Quando Jesus ele vem justamente para combater isso, ele vem para quebrar esse jugo que os fariseus estavam colocando. Por isso que os fariseus não gostavam muito de Jesus, porque quando Jesus vinha pregando, a pregação de Jesus era a palavra da verdade, e essa verdade confrontava os fariseus da época, confrontava tudo aquilo que os fariseus apregoavam. Por exemplo, os fariseus apregoavam que as pessoas tivessem muito cuidado ao adulterar para não serem apedrejadas. Justamente por isso, no capítulo 8 de João, quando pegam a mulher no ato de adultério, eles, para quererem pegar a Jesus justamente através da lei, você vai ver no texto que quando eles trazem a mulher, eles jogam a mulher nos pés de Jesus assim: olha, essa foi pega no ato de adultério, e segundo a lei de Moisés, a tal deve ser apedrejada. E a lei de capítulo 5 de Levítico, irmão, dizia e diz que quando uma pessoa é pega no ato de adultério, ela deve ser apedrejada, primeiro, por quem foi, pela pessoa que pegou ela no ato; segundo, por testemunhas; e terceiro, pelos sacerdotes. Então tinha três tipos de pessoas ali, de classe, que queria julgar, que queria que Jesus condenasse aquela mulher. Queriam pegar a Jesus através da lei. Aí Jesus, por ser esperto e a sabedoria estar nele, Jesus olhou e disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, se Jesus dissesse assim: apedrejem ela, Jesus estaria justamente fazendo aquilo que eles queriam, e tinha lá na frente, eles iriam ter com que acusar Jesus, dizendo: ó, ele mandou apedrejar a mulher. Se Jesus dissesse assim: não apedreje, aí o povo ia cair em cima dele e ia dizer: ele não está cumprindo com a lei. Aí Jesus olha e diz assim: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, Jesus pegou o jugo que eles estavam querendo colocar em cima da mulher e colocou de volta em cima deles. Por quê? Porque mais vale para Cristo a libertação do que o condenar. Cristo não veio para condenar, Cristo veio para libertar. Aleluia. E com o propósito da libertação, ele justamente diz isso: quem não tiver, atira a primeira pedra. Ele fez com que cada um tomasse consciência que todo mundo tem falha e pecado, e cabe cada um conhecer a verdade. Você vai ver que no mesmo capítulo, versículo 32, ele diz: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu conheço essa verdade e aplico a verdade na minha vida, essa verdade traz para minha vida a libertação. Então, por esse jugo que os fariseus jogavam no povo, Jesus veio combatendo isso. E nessa palavra é o que Jesus está justamente falando. Jesus está fazendo um convite ao povo. E o convite que Jesus está fazendo ao povo é: venham a mim todos vós que estáis cansado. Cansado de quê? Cansado de viver não a própria vida, mas de viver a vida dos fariseus, que tem colocado e oprimido sobre a vida de vocês. E fazendo uma aplicação a exegese nesse texto aqui, aplicando o quê? Como também no tempo de Faraó, o povo estava sendo oprimido lá no Egito, eu aplico o que justamente na nossa vida é o que acontece na vida do ser humano aí fora no mundo. O diabo começa a jogar uma opressão, o diabo começa a jogar sobre ele um fardo. E o fardo do diabo aparentemente parece ser leve. A opressão que o diabo coloca aparentemente parece que não vai levar a canto nenhum. Mas lá na frente, quando o diabo começa a cobrar, o fardo começa a pesar. Por isso que muitas pessoas, por sentir esse fardo justamente pesado, começam a encher a cara de cachaça, começam a se drogar, começam a se prostituir, no afame de que tudo isso venha fazer com que o coração dele não sinta o peso. Mas, meu querido, nessa noite, Jesus está aqui na sua rua, falando para você, te fazendo esse convite: larga o fardo do diabo, larga essa opressão que o inimigo tem colocado sobre a sua vida e entregue tudo nas mãos dele, a sua vida a ele. Aleluia! Glória! Porque ele quer te libertar. Glória! E para ele mais
carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos ou afastados da glória de Deus estavam. Aí no capítulo 5, versículo 8, ele diz ainda de Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí no capítulo 6, versículo 26, o de Romanos, ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Mas tem uma coisa: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Observe aqui. Paulo diz: olha, por causa do pecado a gente foi afastado. Mas o amor dele nos reconcilia novamente com o Pai. Aleluia! E que não vai acontecer outra coisa a não ser: o salário do pecado é a morte. A tendência é o homem morrer. Fisicamente ou espiritualmente. Mas é a morte. Mas aí ele conclui o versículo dizendo que o dom gratuito que Cristo deixa, que Deus deixou para nós, é a vida eterna por meio de Cristo. Aleluia. Então você tem essa oportunidade nessa noite de estar ouvindo essa palavra. Você tem a oportunidade nessa noite de estar ouvindo este evangelho da verdade e estar recebendo esse convite de Jesus, te chamando, dizendo assim: olha, venha, venha a mim, você que está cansado, oprimido e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Tome sobre você o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve, ele é bem leve. Eu sou manso e humilde de todo o coração. Aleluia. Você nessa noite tem a oportunidade de estar conhecendo esse que pode te libertar. No afame disso, Jesus, no capítulo 14, no Evangelho escrito por João, versículo 6, ele vai dizer três coisas bem interessantes. Ele vai dizer que ele é caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. O caminho, qual é o caminho? É o caminho estreito, e esse caminho é ele. Qual é a verdade? A verdade é o que liberta. A verdade é justamente aquilo que confronta a mentira. O diabo só faz mentir, mas ele tem a verdade para te libertar. E quando ele fala em vida, vai dizer em João capítulo de número 10 que ele tem vida e vida em abundância para te dar. Aleluia! Aleluia! Então você tem a oportunidade nessa noite de trilhar o caminho verdadeiro, de ser liberto pela verdade do Evangelho e de receber essa vida em abundância, que é a salvação que vem do Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo. E sentir essa paz, a alegria na sua vida, que talvez muitas das vezes, muitas noites o inimigo tem tirado, não tem deixado você viver em paz. Mas Jesus está aqui dizendo: venha a mim, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu quero cuidar de você. Aleluia. E para encerrar, o próprio Jesus disse em João capítulo 3, versículo 16... porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Talvez o escritor João quis explicar o tamanho do amor de Cristo e não conseguiu. Ele colocou a palavra tal. Tal é justamente quando eu não tenho o limite da possibilidade daquilo que eu estou descrevendo. Ou seja, ele diz: o amor dele foi tão grande, mas tão grande que eu não consigo explicar. Mas eu vou dizer uma coisa: ele deu o único filho para morrer, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então Cristo morreu na cruz do Calvário para a sua vida. Ele chorou para você sorrir. Ele foi perfurado, levou chicotadas para que você não carregasse aquelas chicotadas sobre a sua vida. Simplesmente tudo aquilo que o ser humano passa só é consequência do pecado e de se afastar de Deus. Mas com certeza, a certeza do Evangelho nessa noite sobre a sua vida é que o amor de Deus é tão grande por você, mas tão grande que ele deu o filho dele para morrer na cruz de um Calvário, só para que eu e você, ao passar a crer e confessá-lo, a gente possamos ser a vida eterna e temos a convicção que um dia, quando ele voltar, seremos arrebatados e viveremos com ele para todo sempre. Aleluia. Então que você seja abençoado por essa palavra nessa noite e alcançado por esse Evangelho. Que você seja alcançado por essa graça. Jesus Cristo te ama, quer te libertar, quer te salvar e quer mudar a sua história. Confesse a Jesus, deixe o caminho que o diabo tem colocado na sua frente de lado e passe a servir aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.